Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse aqui é o projeto Conhecendo Formosa. E hoje nós iremos falar referente à pessoa que deu o nome para a Escola Municipal Professora Alta Vidal. Primeiramente, a dona Alta Vidal não tinha necessariamente esse nome. O nome correto dela era Alta Francisca da Silva Rocha. Ela que nasceu na cidade de Cavalcante, Goiás, em 1836. Com o seu casamento não necessariamente confirmado, que acredita-se ter sido com Conrado Vidal de Ataíde, ex-vereador de Formosa, ela então recebeu o sobrenome Vidal, passando a ser conhecida como Alta Vidal. No dia 30 de maio de 1862, a exímia presidência da província comunicou à Câmara aqui da Vila Formosa da Imperatriz que na mesma data havia nomeado a dona Alta Vidal como professora interina da escola primária do sexo feminino dessa cidade. Mais tarde se tornaria o Grupo Escolar Americano do Brasil. Em 9 de novembro de 1872, dona Alta Vidal pediu que a Câmara lhe desse um atestado com os seguintes itens: se ela tem cumprido zelosa e assiduamente os deveres inerentes ao seu cargo durante o tempo de 10 anos, se a escola a seu cargo tem sido frequentada por 10 ou 20 alunas, se as alunas têm apresentado algum adiantamento e se ela, suplicante, tem inteligência e habilitações necessárias para exercer o cargo que ocupa. Posta em discussão esta petição, os vereadores da época, que era senhor Tomé Moreira de Godoy, Álvaro José Batista da Rocha, Conrado Vidal de Ataíde, Sebastião da Silva Pedroso e Honório de Souza Lobo, eles deliberaram que se desse à suplicante, a Alta Vidal, o atestado pedido, afirmando todos os itens da petição. Algumas curiosidades é que nós conseguimos encontrar nos registros que o senhor Leonel de Campos, antigo cartorário aqui de Formosa, Goiás, ele era bisneto da senhora Alta Francisca da Rocha, então Alta Vidal. Lembrando que Leonel de Campos era casado também com outra professora que deu nome a uma das nossas creches. Ele era casado com a professora Ana Ribeiro de Freitas. Outra curiosidade nós encontramos no Correio Oficial de Goiás de 1876, dizendo que aos 18 dias do mês de dezembro de 1875, nesta escola pública de instrução primária estabelecida na freguesia desta Vila Formosa da Imperatriz, reunidos sob a presidência do inspetor paroquial Tenente Coronel Paulino de Souza Lobo, os examinadores Reverendo Vigário Marcelino Teixeira Chaves e o alferes Francisco Martins Mundim e a professora Alta Francisca da Silva Rocha, bem como dona Tertuliana de Souza Lobo, esta encarregada pelo inspetor paroquial de dar o seu parecer sobre os trabalhos de agulha. Pela professora foi feita a chamada das alunas matriculadas e por ela verificando-se estarem presentes 16. Deu-se começo aos exames na forma do artigo 30 do regulamento de 1º de janeiro de 1869. Sendo examinadas as alunas, cada uma por sua vez, julgou a comissão examinadora por unanimidade de votos que as alunas Januária Alves Viana, Ermelina Pereira de Souza, Justina Rodrigues Fraga, Antônia do Espírito Santo Cerqueira e Romana Teixeira Chaves mostraram estar prontas em leitura, escrita e doutrina cristã e em contabilidade nas 4 espécies as alunas Januária Alves Viana e Antônia do Espírito Santo Cerqueira, achando-se as outras 3 com bastante adiantamento. Aprovou a mesma comissão simplesmente a aluna Maria Jacinta de Almeida, em leitura e escrita e plenamente em doutrina cristã. Aprovou finalmente a mesma comissão simplesmente as alunas Rosalina Pereira Dutra, Maria Augusta Pereira Dutra,
Olímpia de Espíndola e Jovita da Silva Lima em leitura, escrita e doutrina, notando que a última distinguiu-se mais em leitura. As demais alunas são principiantes, mostrando, porém, muito adiantamento. Pela senhora encarregada dos exames de costuras, foi dito que as alunas Hermelina Pereira de Souza e Justina Rodrigues Fraga estavam prontas em matéria de costura. Eu, Alta Francisca da Silva Rocha, professora vitalícia da mesma escola, lavrei o presente termo que vai assinado pelo inspetor paroquial e todos os outros membros da comissão examinadora: Paulino de Souza Lobo, Vigário Marcelino Teixeira Chaves, Francisco Martins Mundim e Tertuliana de Souza Lobo. Alta Vidal, ela aposentou-se por um ato no dia 22 de julho de 1893, do presidente do Estado, Coronel José Inácio Xavier de Brito. Esse ato se tornou a Lei número 35, de 28 de julho de 1893, que diz: aprovando a jubilação da professora do sexo feminino da cidade de Formosa, Dona Alta Francisca da Silva Rocha. José Inácio Xavier de Brito, tenente-coronel do Exército e presidente do Estado de Goiás, faz saber a todos os seus habitantes que a Câmara dos Deputados decretou a lei seguinte: artigo único. Fica aprovado o ato número 144 de 15 de julho corrente, em virtude do qual foi jubilada a professora pública de primeiras letras do sexo feminino da cidade de Formosa, Dona Alta Francisca da Silva Rocha, com o respectivo ordenado, revogadas as disposições em contrário. Então aqui ela se torna aposentada. O seu magistério foi coroado de louros, porque ela soube dignificá-lo, sendo a sua morte pranteada por toda a população formosense. Na época, diz que havia em cada lar uma de suas alunas. Faleceu no dia 21 de junho de 1915, aos 79 anos de idade. Agradeço a sua participação e teremos ainda mais vídeos aqui nessa sequência das pessoas que deram nomes às escolas municipais de Formosa.